Sejam muito bem-vindos a este especial momento que marca a homenagem da Justiça Federal do Rio Grande do Norte ao desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior, hoje integrando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Um magistrado que traz a sua trajetória entrelaçada com a própria história da nossa Justiça Federal do Rio Grande do Norte. É uma honra para esta instituição receber todos os senhores e as senhoras neste momento que fica marcado para a própria história da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E para iniciarmos, eu passo a composição da mesa de autoridades. Convido o excelentíssimo senhor juiz federal Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, diretor do Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Convido o excelentíssimo senhor desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e neste ato representando todo o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Convido o desembargador federal e homenageado deste dia, Walter Nunes da Silva Júnior. Convido o Procurador-Geral do Estado, e neste ato representando a excelentíssima senhora governadora do Estado, Fátima Bezerra, Antenor Roberto. Convido o excelentíssimo senhor Sérgio Freire, secretário municipal de governo, e neste ato representando o excelentíssimo prefeito da cidade do Natal, Paulinho Freire. Convido a excelentíssima senhora Juliana Limeira, Procuradora-Geral de Justiça adjunta, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça, o excelentíssimo Glaucio Pinto Garcia. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora Marília Almeida Macena, advogada, e neste ato representando o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, Carlos Kelsen. Podem sentar, sejam muito bem-vindos. Este cerimonial registra e agradece a presença dos excelentíssimos juízes federais Carlos Wagner Dias Ferreira, Alisson Rego Bezerra, Marco Bruno Miranda Clementino. Registramos também a presença do excelentíssimo juiz federal José Carlos Dantas Teixeira de Souza, das juízas federais, da excelentíssima senhora juíza federal Gisele Maria da Silva Araújo Leite, do excelentíssimo juiz federal Caio Diniz Fonseca, do excelentíssimo juiz federal Rodrigo Arruda Carriço, do excelentíssimo juiz federal Eduardo Souza Dantas, do excelentíssimo juiz federal Guilherme Castro Lobo, do excelentíssimo juiz federal Mário Sérgio da Costa Carlos, do excelentíssimo juiz federal Francisco Glauber Pessoa Alves. Sejam todos muito bem-vindos e faço questão de registrar a presença também do delegado da Polícia Federal, Caio César Marques Bezerra, neste ato representando a Superintendência Regional da Polícia Federal, delegada Larissa Carlos Freitas Perdigão, da Promotora de Justiça Elaine Cardoso. Registro e agradeço a presença também do Superintendente Regional do DENIT do Rio Grande do Norte, Getúlio Batista. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nessa Casa de Justiça. Senhoras e senhores, vamos assistir agora a um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, um vídeo em homenagem ao desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior. Olha, chegou aqui nos anos 70, como estagiário. O estagiário, e a gente simpatizou, né? Nem conhecia pessoalmente, sabe? Ficamos amigos. Eu já era diretor da secretaria com o doutor Delgado. Ele tinha, doutor, já tem ido embora, estava aqui com o Barros.
Aí quando ele chegou, sabe, eu fiz a expulsão do cargo, né? Tem que fazer, né? Nós que é fechado, recém-aprovado no concurso de juiz federal. Mas ele fez questão de ficar, porque a gente conhecia ele, é uma pessoa muito inteligente, viu? Onde ele chegava, ele dava conta, sabe? Olha, era um juiz que copiava, se entregava, serviço. Como o doutor Delgado fazia também, sabe? E aí ele abria juiz para tudo, sabe? Deu uma disposição imensa para trabalhar, sabe? Nunca deixou o processo atrasar. A exemplo das irmãs secretárias, ele nunca demorou muito no processo. Tudo julgado a tempo. Quer dizer, um grande magistrado. Trabalhar com o Dr. Walter, falar dele, é falar no verdadeiro líder, né? Então, elas são as suas características. Ele é inspirador, ele compartilha e, sobretudo, caminha junto. O Dr. Walter não é aquele líder que vai lá na frente e a equipe vai atrás. Não, ele trabalha aqui, junto com a equipe, dizendo como quer, como não quer, né? Dando a visão, o que é muito importante. Né? Isso faz com que a equipe dê além mesmo do esperado. Tanto que a segunda vara ela é reconhecida como uma vara de excelência na área criminal e no tribunal ele já está dando alguns resultados aí devido a essa liderança dele, né? Eu tenho um fato, né, que aconteceu que eu acho que pode explicar bem como é ele como líder. Logo que eu assumi como diretora, eu cheguei com muitas ideias, com uma folha cheia de coisas que eu gostaria de fazer, de mudar. E ele ouviu e disse ok. Depois de um tempo, ele me confidenciou que ele teve muito medo da reação da equipe em relação a todas aquelas mudanças, né? Como eles receberiam isso. Mas ele resolveu esperar e, caso fosse necessário, essa uma rejeição, ele entraria e legitimaria as minhas ações. Então isso foi assim um grande marco para mim, né? Para a minha segurança e a confiança que ele demonstrou, não só em mim, como toda a equipe, a forma como ele deixa as pessoas crescerem, ocuparem seus espaços, participarem da construção. Ele diz sempre que as decisões dele nunca são individuais, são coletivas. Mas não só são as decisões, não. Na verdade é tudo. Ele deixa a gente participar de toda a construção. E isso também como um líder muito generoso, porque não é só a construção. Na hora dos resultados, ele celebra com a equipe também. Ele compartilha os resultados. E isso é algo que nos motiva muito a trabalhar. Fora o fato de que ele é incansável, né? Eu brinco muito com ele, dizendo que eu não sei o que ele toma, que eu quero tomar também para poder trabalhar com ele. Porque ele fala com você meia-noite, 4 horas da manhã ele está falando de novo. Para mim, ter trabalhado com ele nesses 26 anos aqui, na sessão judiciária, foi um aprendizado incrível, né? Não só profissional, como questões de vida mesmo. Coragem, dedicação e saber que é sempre possível ir além, fazer mais. Agora, eu começo uma nova história com ele no tribunal, né? E eu sei que tem que ter alguns capítulos ainda dessa história pela frente, capítulos eletrizantes, porque, como eu disse, ele não faz nada pela metade, ele não faz nada por fazer, ele já está cheio de ideias, de sonhos, ele já está realizando, ele quer sempre mudar para melhor, buscar a justiça, né? E eu acredito que a passagem dele no tribunal ele vai fazer história, como sempre. Eu conheci Walter no ano de 1993, na Justiça Federal, quando eu fui lá trabalhar. Fiz concurso para auxiliar judiciário e eu fui lotado exatamente na segunda vara, onde o juiz Walter, com fama de durão, era o juiz titular. E aí eu trabalhei com ele na segunda vara, durante um bom tempo, assessorando ele. Disso aí surgiu uma amizade que já vão aí 3 dezenas de anos. A amizade só foi aumentando. Depois eu voltei a trabalhar com o Walter, já como procurador da República e juiz federal. Trabalhei em todas as varas ali da Justiça Federal, como procurador da República, e especialmente na segunda vara. Profissionalmente eu volto agora a trabalhar com o Walter no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, quando eu sou procurador regional lá, e ele agora é o nosso novíssimo desembargador. Ele tem uma fama de juiz duro, muito duro.
fama que correspondia à verdade. Apesar de eu sempre digo, como eu disse no discurso lá no tribunal, que ele vem suavizando com o tempo essa dureza, ganhando um pouco mais de ternura. A fama era merecida, como eu digo, mas a verdade seja dita, poucas pessoas têm a qualidade para ser um juiz como o Walter. Essa dureza dele, ela é transformada em uma capacidade de trabalho que eu conto nos dedos as pessoas que eu vi com essa capacidade de trabalho. Tanto do ponto de vista de dedicação do tempo, quanto de qualidade do trabalho. Walter é um juiz extremamente independente, que decide de acordo com a sua consciência, mas sobretudo de acordo com as provas dos autos, com o que está na lei e com o que está na Constituição. Walter é um juiz que está, digamos, presente na nossa sociedade. Ele não é um juiz encastelado. Ele é um juiz que tem uma vida pessoal reconhecida aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, na nossa capital, frequenta os jogos do seu América, certo? Torcedor daquele time rubro-negro, que eu não quero nem dizer o nome, foi jogador de futebol, salão sobretudo, se não habilidoso, pelo menos esforçado, até um tanto quanto violento, um frequentador dos nossos restaurantes, dos bares da cidade, certo? Então, ele é uma pessoa que une a sua capacidade de trabalho, a sua competência intelectual com uma participação ativa como cidadão norte-grandense, cidadão natalense. Walter foi um professor em 1999. Eu não fui muito entusiasta do processo penal, todos sabem, não estou dizendo nenhuma novidade. Eu não sei que era entusiasta da matéria, mas eu gostava da disciplina porque ele era professor, ou seja, eu gostava dele e não do conteúdo da disciplina. Eu acho que aprendi um pouco, pelo menos aquilo que ainda faço até hoje, naquela época, porque eu nunca fui uma disciplina a qual ele deve ter papel. E acho que eu inspiro, já disse isso a ele como magistrado, não sei se já disse como professor, mas com esse entusiasmo, com essa devoção, isso é algo que me inspira. Eu me considero uma pessoa devota do trabalho. Eu acho que profissionalmente, para os meus pais, foi a primeira pessoa com a qual me deparei que era absolutamente devota do trabalho, a ponto de eu cumprir as obrigações nesse sentido, que não eram propriamente obrigações, de ele ministrar aulas nas férias, porque dizia que o semestre era insuficiente para cumprir o programa de processo penal. E eu ia às aulas. Não era propriamente uma disciplina que me empolgasse bastante, mas eu vinha porque ficava empolgado com o senso de responsabilidade da aplicação dele. Então, recentemente eu tive a oportunidade de dizer a ele, já como magistrado, nas vésperas de nomeação para desembargador já atuando no tribunal, esteve aqui no evento com a Justiça Federal, e a empolgação era a mesma. Eu no sábado pela manhã tive a oportunidade de dizer. E eu fiz de coração, e isso é uma inspiração para mim, porque eu me considero também um magistrado muito delicado. E eu acho que eu tenho isso com ele. Primeiramente, eu posso dizer que ele foi meu professor, né? Então, as primeiras lembranças são lá, a partir de 1996, 1997, durante a faculdade, ele foi meu professor de processo penal. Walter sempre foi um professor que chegava no horário, na verdade ele chega antes do horário, e extremamente assíduo. E com uma bagagem que todos conhecem, né, muito grande. Então, para quem gostava de direito, era praticamente impossível perder uma aula dele, né? Então, eu me lembro de Walter dessa época, como um excelente professor. Eu posso dizer que Walter me ensinou muito, inclusive em concursos. Eu me lembro que teve questões de concurso que eu respondi por conta das aulas dele. Muito especificamente, eu me lembro, salvo engano, era sobre dupla imputação objetiva, alguma coisa que os livros não falavam muito. E ele tinha pincelado uma aula, foi graças a essa aula dele que eu lembrei e consegui responder. Então o Walter foi, para mim, antes de tudo, um professor de Direito, né? E não só na época, o Walter continua me ensinando Direito até hoje, né? Fora disso, eu também posso dizer que ele foi um colega de trabalho e se tornou um amigo de trabalho, né? Convivemos aí, desde que eu cheguei aqui na sessão, 2007, 2008, ou seja, mais de 15 anos, sempre estive envolvido em projetos relacionados
a questão processual criminal ou o GNF, que ele estava à frente. Então sempre trabalhei muito próximo dele e posso dizer que o que me marcou bastante nesse tempo é que É para quebrar a emoção do Dr. Walter. Eu olhei o telefone também assustado. Não se preocupe não, que é só o Walter querendo discutir um problema processual, que é alguma coisa, né? E aí eu me levantei, saí do quarto, atendi, e ele disse: você está dormindo já uma hora dessa? Rapaz, ainda está dormindo uma hora dessa? Que conversa é essa? Acordei faz tempo. A gente vai só voltar ao início do depoimento do juiz federal Alisson Bezerra e assim a gente retoma o vídeo de homenagem ao desembargador federal Walter Nunes. Em 1997, durante a faculdade, e foi meu professor de processo penal. Walter sempre foi um professor que chegava no horário, na verdade ele chega antes do horário, e extremamente assíduo. E com uma bagagem que todos conhecem, né, muito grande. Então, para quem gostava de direito, era praticamente impossível perder uma aula dele, né? Então, eu me lembro de Walter dessa época, como um excelente professor. Eu posso dizer que Walter me ensinou muito, inclusive em concursos. Eu me lembro que teve questões de concurso que eu respondi por conta das aulas dele. Um especificamente eu me lembro, se não me engano, era sobre dupla imputação objetiva, alguma coisa que o livro não falava muito, e ele tinha pincelado uma aula. Foi graças a essa aula dele que eu lembrei e consegui responder. Então o Walter foi, para mim, antes de tudo, um professor de direito, né? E não só na época, o Walter continua me ensinando direito até hoje, né? Fora disso, eu também posso dizer que ele foi um colega de trabalho que se tornou um amigo de trabalho, né? Convivemos aí desde que eu cheguei aqui na sessão, em 2007, 2008, ou seja, mais de 15 anos. Sempre estive envolvido em projetos relacionados à questão processual criminal, ou GNF, e ele estava à frente. Então sempre trabalhei muito próximo dele e posso dizer que o que me marcou bastante nesse tempo é que Walter é uma pessoa com vigor e com uma garra de trabalho, com uma energia assim, fora do comum. Quem quiser trabalhar com ele tem que estar disposto a trabalhar das 5 da manhã à meia-noite, inclusive finais de semana. Ele começa a mandar mensagem lá por volta das 5 e pouco da manhã, e às vezes até noite, e final de semana também. Eu, como costumo, tenho um problema de dormir até mais tarde, não consigo dormir até mais tarde, queria, mas não consigo. Então eu começava a responder essa mensagem por volta de 5 e pouco da manhã ali mesmo, começava a responder, e muitas vezes o assunto era mais complexo. E aí ele me ligava, já viu que eu estava respondendo, ele me ligava. E assim, a gente, 5 e pouco, 6 horas, a gente já tinha resolvido vários problemas, né? Eu me lembro também que num desses dias eu tive uma certa insônia e dormi um pouco mais, né? E aí lá por volta de 5h30, 5h40, o telefone tocou, minha esposa deu um pulo e disse: o que foi que aconteceu? Né? E eu olhei o telefone também assustado. Não se preocupe não, que é só o Walter querendo discutir um problema processual, que é alguma coisa, né? E aí eu me levantei, saí do quarto, atendi, e ele disse: você está dormindo já uma hora dessa? Rapaz, ainda está dormindo uma hora dessa? Que conversa é essa? Acordei faz tempo, estou rouca por conta do ar-condicionado, né? E aí, nessa brincadeira, a gente continuou, né? E resolveu, que tinha para resolver. Mas é assim, todo mundo que é da equipe de Walter, que trabalha perto dele, é uma unanimidade, assim, tem que estar disposto a trabalhar, e a trabalhar muito.
Meu Deus, eu cheguei no primeiro lar de Valter. Primeiro lar que eu digo que eu já o conheci sendo juiz federal, eu já o conheci sendo professor, ele foi meu professor na especialização na SMAR. E Valter já era uma pessoa, um nome, muito respeitado. E foi encantador conhecê-lo naquele momento, que ele já tinha toda a estrutura, toda a estabilidade, e procurava, acho que também, em 9 meses casamos. Foi uma coisa muito impactante, muito rápida. Eu já tinha 28 anos, ele já tinha 41, então nos conhecemos, não tem o que conversar. Vamos casar, vamos ter filhos, vamos. E pronto, foi assim, decidimos e eu acho que é uma constante, né? O relacionamento, cada um faz a opção de escolher um ao outro pelo tempo que lhe aproveita. Então, até hoje, eu quero Valter todos os dias. Ele não para. Ele chega em casa, ele toma um banho, vai para o escritório. A hora que for. Ele vai estudar, ele vai ter videoconferência com os alunos, ele vai orientar, ele vai ver um processo, ele vai conversar com o assessor e passar 2 horas andando no escritório, conversando no seu, olha, porque eu quero assim, porque é assado e tal, dando direcionamento, ou então reclamando que, não, porque eu quero fazer daquela forma. Ele é um constante de trabalho. Às vezes eu chego em casa do trabalho, os meninos da escola, todo mundo vê, escuta a voz dele, porque ele está em videoconferência, alguma coisa dentro do escritório, e a gente fala. Ele olha assim, vê que a gente chegou em casa, pronto, é a comunicação usual quando ele está em alguma coisa no escritório. Mas se ele não estiver numa videoconferência, alguma coisa assim, aí a gente entra, conversa, tal, dá um beijinho e sai, porque ele continua trabalhando. Aos finais de semana, inclusive, Valter trabalha, sabe? E Valter foi juiz auxiliar do CNJ, ele foi presidente da Associação de Juízes Federais, ele é conselheiro do CNPCP. E assim, tudo dele é pelo trabalho. Então aquilo para ele, almejar o cargo de desembargador, de chegar lá, era uma coisa que ele tinha como objetivo. E não tinha conseguido ainda. Então assim, eu vejo Valter como aquela pessoa que tenta até conseguir. E graças a Deus ele chegou lá por antiguidade e foi maravilhoso. Este cerimonial registra a presença e convida para integrar a mesa de autoridades a excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Medeiros Azevedo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por favor. Convida também o desembargador Eduardo Serrano, presidente do TRT-21. Convido também para integrar a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, presidente Eduardo Rocha, por favor, seja muito bem-vindo. Este cerimonial registra e agradece a presença da excelentíssima senhora Lorena Costa Dantas, defensora pública da União, seja muito bem-vinda, dos excelentíssimos juízes federais Magnus Delgado, Ivan Lira, Janine Bezerra, Luísa Dantas, Arnaldo Pereira e Sofia Nóbrega, sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, abrindo oficialmente os trabalhos, depois da gente contemplar esse vídeo de depoimentos, abrindo oficialmente os trabalhos, eu convido o excelentíssimo senhor juiz federal e diretor do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, juiz federal Fábio Luiz de Oliveira Bezerra. Bom dia a todos e todas. Segure o coração, viu, desembargador Valter, que foi o início, né, de um dia muito especial para todos nós. Eu vou fazer minha autodescrição, tenho 1,70 m, né, passei dos 40, um pouco calvo, né, terno azul, né, e minha mãe acha eu uma pessoa mais linda do mundo. Pelo pacto, né, da linguagem simples e a brevidade das comunicações, eu vou fazer a saudação, né, das autoridades que compõem a mesa e todo o auditório, os presentes e que nos assistem pelo YouTube,
né, na pessoa de 3, né, amigos, né, figuras ilustres, que é o desembargador Edilson Nobre, desembargador federal do nosso TRF da 5ª Região, o homenageado também desembargador federal, Walter Nunes, e a doutora Maria de Lourdes, que é desembargadora do Tribunal de Justiça e aqui como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E a todos os presentes, senhoras e senhores, juízes, servidores, servidoras, um bom dia mais uma vez. O dia de hoje é de extrema celebração para todos nós que integram a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E diria mais, para todo o Estado potiguar. Afinal, esta sessão reverencia um filho desta terra que grava, inscreve de forma indelével o seu nome na história do judiciário brasileiro. Nossa casa acolhe com orgulho e emoção aquele que por tantos anos foi o nosso juiz federal e decano, Dr. Walter Nunes, que agora alça novos voos e enfrenta novos desafios, com sua merecida promoção ao cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Toda a Justiça Federal do Rio Grande do Norte se orgulha deste magistrado exemplar, professor, mestre, cidadão, amigo, homem de valores intransponíveis e de virtudes inestimáveis. De modo particular, recordo que antes mesmo de eu ingressar na magistratura, lá pelos idos de 2004, participei de um concurso jurídico em Maceió, ocasião em que fiquei profundamente impressionado com a eloquência e a firmeza da postura do homenageado na defesa dos direitos da magistratura. A admiração que então nasceu foi acompanhada pela certeza de que é plenamente compatível o exercício da judicatura com a livre expressão do pensamento, sobretudo no âmbito da cátedra, como professor, e das atividades associativas. Essa convicção apenas se reforçou e continua a se reforçar a cada nova demonstração de dedicação ímpar que Vossa Excelência, Dr. Walter, oferece em tudo que faz. Muitas emoções nos aguardam neste momento tão especial, e é nesse espírito, com sincera alegria, que recebemos cada um dos presentes para este evento de grande relevância e profundo significado para todos nós. Muito obrigado. Abertos oficialmente os trabalhos, registro ainda a presença da excelentíssima senhora juíza federal Monique Dantas, da excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora aposentada Maria do Perpétuo Vanderlei, sejam muito bem-vindas. Senhoras e senhores, agora passamos aos discursos de homenagem e eu convido o servidor Silvano de Oliveira Moreira, que fala em nome dos servidores da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Obrigado. Depois desses belos depoimentos, né? Notem aí a minha responsabilidade. Mas, como nos bons tempos, né? Vamos lá. Vamos discurso. Calma, doutor Magno, só tem poucas laudas. Bem-vindo a todos os presentes a esta solenidade memorável, no dia de hoje, 17 de outubro do ano em curso. Inicialmente, com satisfação, cumprimento os juízes federais, Fábio Luiz, diretor do foro, e o Dr. Alisson Bezerra, vice-diretor e o presidente da solenidade, pela iniciativa e oportuna homenagem ao Dr. Walter Nunes, desembargador federal. Saúdo também o juiz federal titular da 2ª Vara, o Dr. Carlos Wagner, o juiz federal Dr. Mário Geanos, em nome de quem cumprimento os juízes e as juízas federais, colegas servidores, estagiários, estudantes e demais autoridades aqui presentes no auditório. Agradeço pela oportunidade e convite para falar em nome dos servidores desta Casa de Justiça em comemoração tão auspiciosa de conclusão de etapa do Dr. Walter Nunes da Silva Júnior,
que antes foi juiz federal titular da segunda vara, a partir do ano de 1991, por 34 anos, acredito, até a data de posse em abril de 2025, né? No cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e atualmente compõe a 6ª turma daquele egrégio tribunal. O Dr. Walter, como todos haverão de concordar, é profissional gabaritado no meio jurídico e acadêmico, reconhecidamente de alta qualificação e grandeza moral e humana. Na verdade, profissional experiente e avançado para o seu tempo. É um visionário que enxerga além do alcance, com visão clara e inovadora das possibilidades e oportunidades futuras. Não é sem razão que tem a sua trajetória profissional e de vida exitosas. Pois bem, estamos reunidos nesta cerimônia para assistir e apoiar o merecido reconhecimento à sua pessoa pelos relevantes serviços prestados à Justiça Federal dessa seção judiciária, pelas atividades aqui desenvolvidas ao longo de anos e pelas inestimáveis contribuições da sua participação nessa instituição, mas principalmente também pela consideração e bem-querer que praticamente todos nós temos ao Dr. Walter, pela maneira atenciosa e autêntica como trata as pessoas nas relações profissionais, acadêmicas e humanas. Saiba, Dr. Walter, que as pessoas estão reunidas aqui seguramente para lhe ouvir, prestigiar e aplaudir nessa merecida homenagem composta pelas digníssimas autoridades, já aqui mencionada pelo cerimonial. É justo registrar para a comemoração que grande parte dos preciosos anos de vida do Dr. Walter foi dedicada às atividades e aos serviços prestados ao Poder Judiciário, a essa esplendorosa instituição federal e à segunda vara, nas diversas atividades afetas ao exercício do cargo de juiz federal. Praticamente uma vida dedicada ao ofício da magistratura e da atividade jurisdicional. Além dos trabalhos e contribuição diversos que o Dr. Walter Nunes exerceu e exerce nas instituições de ensino superior e notadamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ofício de professor, que é como o homenageado gosta de ser chamado por sua legião de alunos. Quanto ainda na comunidade acadêmica, pelas obras jurídicas e os vastos artigos e trabalhos doutrinários publicados nas áreas de direito processual, de execução penal e do direito criminal. Como se constata, o exercício do cargo de juiz federal para o Dr. Walter foi um feito e sacerdote grandioso, que honra e orgulha o magistrado e a sua família. Na sua passagem e exercício do cargo de juiz federal, o Dr. Walter Nunes fez história e construiu um legado grandioso. Relembre-se que, durante a sua estada nesta casa, o homenageado fez a extensão da sua família. Muitos eventos importantes e memoráveis aconteceram na sua vida. Como posso citar, a data do casamento com a Aline, sua esposa, que presente, que legal, né? E os nascimentos dos seus filhos, Arthur e Luísa, que contam respectivamente com 19 e 10 anos, se eu não estou equivocado, né? Dr. Walter, dentre as muitas conquistas, renovação e avanços imprimidos na gestão da segunda vara, podemos mencionar a especialização da competência privativa em matéria criminal e de execução penal, nos termos da Resolução 44, de 28 de setembro de 2005. Outras vitórias significativas, dignas de registro, obtidas na sua gestão, foi tornar a segunda vara competente para apreciar os pleitos e execução penais do Presídio Federal em Mossoró, que teve a sua luta e empenho direto. Como se vê, por qualquer enfoque e avaliação que se queira fazer, a história de vida e as conquistas do homenageado são grandiosas, principalmente no aspecto humano e nas relações de liderança, coordenação e supervisão com os servidores.
Por fim, em representação dos servidores da Justiça Federal, queremos expressar gratidão penhorada ao Dr. Walter Nunes pelo convívio, pela maneira cordial e prestativa que nos atendeu, e também desejamos-lhes os melhores votos de realização e conquista na sua nova empreitada no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Que Deus o ilumine, seja mais ainda exitoso na carreira profissional e na vida em particular, quanto foi na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. No mais, forte abraço, conte conosco e felicidade.